Gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui à nossa live. Meu nome é Monique, sou psicóloga, tanatóloga e tenho a honra de hoje fazer essa live com a minha amiga psicóloga e parceira de luta, Verdade. né? Daniela Delfino. Seja muito bem-vinda. Obrigada, querida. Na verdade, a honra é minha. Né? Eu me sinto muito importante do lado dessa pessoa. Parece, imagina. Tão engajada com assuntos importantes, né? E com esse projeto assim de levar a psicologia mais perto das pessoas através da internet. Eu acho isso bem bacana, por isso é muito importante esse momento que vamos ter agora. Verdade. Né? E sintam-se convidados a participar. Isso, gente. Vamos entrando aí, estamos ainda nos conectando, chama a galera para assistir. Nós teremos a participação aqui na live, eu, a psicóloga Daniela e a psicóloga Luzia. A psicóloga Luzia está numa outra cidade, dando uma palestra esse final de semana também sobre o mês de maio, enfrentamento ao abuso e exploração sexual infanto-juvenil. E ela vai participar conosco, vai entrar ao vivo aqui na nossa live daqui a pouquinho, tá? Então vai ser um bate-papo muito gostoso, muito interessante conosco aqui, né, Dani? Nós três aqui discutindo esse tema que, digamos assim, para fechar os trabalhos do mês, mas dando continuidade ao longo do ano. Porque abuso e exploração sexual infantil é um tema que a gente precisa discutir sempre. Sim, é verdade. Hoje pela manhã eu estive na CBN para falar sobre isso, né? Eu e o Valdair, que é presidente da Associação Brasileira contra a Pedofilia, e junto nessa entrevista participou uma policial, a Tânia. Sim. E ela falou um dado que eu achei muito interessante, porém preocupante demais, é que a cada 8 minutos no Brasil, uma criança tem algum direito relacionado à sexualidade violada. Então, eu acho que assim, enquanto nós vamos conversar aqui, por exemplo, quantas crianças em todo o Brasil talvez não estão tendo algum tipo de violação de direitos relacionada à sua dignidade sexual? Então, por isso que é tão importante a gente falar sobre isso, não só agora em maio, mas o ano inteiro, né? Porque isso não acontece só em maio. Em maio nós intensificamos, né, o nosso trabalho. Isso mesmo. Mas é uma luta diária, é uma luta que nós temos que ter todos os dias, cuidando então das crianças que estão perto, dentro de casa, do vizinho, do parente. Nós precisamos ficar de olhos bem abertos. Isso que você está trazendo, acho que poderia ser, digamos assim, até uma das nossas primeiras pautas aqui na nossa discussão, que é justamente essa questão do perfil do agressor e da agressora. Primeiro mito, não são somente homens que violam os direitos da criança. Isso, perfeito. E esse é um mito que a gente precisa desmistificar. Sim. Porque mulheres também abusam de crianças. Há uma incidência muito maior da mulher que é conivente. E isso não deixa de ser também um crime ligado à pedofilia. Porque se eu vejo, se eu sei ou se eu desconfio de uma situação de agressão, de abuso, e eu não faço a denúncia, eu estou sendo negligente em relação à proteção dessa criança. Vamos lembrar muitas vezes. Isso, que o ECA fala que então a família, a comunidade, a sociedade civil como um todo tem a obrigação de garantir os direitos da criança. Então, se eu ali dentro do núcleo familiar estou desconfiando, eu já preciso formalizar a denúncia. Quem dirá então se eu ter certeza ou se eu ver? Exatamente. Né? Então, se eu for conivente, eu estou fazendo também um crime ligado à pedofilia. E a maior incidência da participação das mulheres sendo conivente, mas sim as mulheres também abusam de crianças, de meninas, de meninos. Isso. Eu ouvi hoje pela manhã na CBN uma história muito triste de uma mulher, a mãe, né, que segurava a criança para o pai estuprar. Então, assim, são coisas que chocam muita gente. Nós que trabalhamos com essa demanda, com essa temática, a gente não acostuma com isso, ainda nos fere muito quando a gente fala sobre isso, né? Assim como atinge muito você, nós somos seres humanos. Exatamente. Né? Então, assim, por isso que é tão importante. E o perfil do agressor, ele também é outro mito que a gente precisa desmistificar.
Porque quando nós pensamos num abusador de crianças, o que a gente imagina? Um monstro. Isso, uma pessoa cruel. feia, cruel, Isso. né? Antissocial, bravo, né? Isso, e na verdade assim, não. O que a gente fala para os nossos filhos? Não aceite nada de estranho, não abra a porta para estranho, ó o velho do saco, né? E na verdade assim, não são os estranhos, são os conhecidos. Então o perfil do abusador, ele é aquela pessoa querida. Ele é aquela geralmente uma pessoa próxima da criança que conquista, quando não é próximo, quando não é o pai ou a mãe, ou o tio ou o padrasto ou a avó que faz isso, é alguém muito próximo dessa criança que conquista a confiança primeiro dos pais ou responsáveis para deixar sob a tutela, né? Então, os pais, os responsáveis confiam naquele adulto, acreditam que ele é um adulto de confiança e, em segundo lugar, a criança. A criança, muitas vezes, ela é abusada por aquele adulto que ela acredita que era o seu adulto de confiança. Isso, exatamente. Nós temos um dado que fala que cerca de 87% dos abusos sexuais infantis, eles acontecem por uma pessoa que é pelo menos conhecida da vítima, né? E a maioria dos casos acontece dentro de casa. Então, é por isso que é importante a gente desmistificar que não é o velho do saco, né? Lá na rua que vai passar, que vai roubar. São pessoas inteligentes, tá? Então, que atinge todos os níveis, né? Quem é o agressor ou a agressora? Qualquer pessoa, então não tem, tem uma classe social, cultural, econômica específica? Não, tá? Até porque a gente poderia, seria, digamos, até mais fácil se fosse. Não. Eu trouxe aqui pra gente discutir 2 livros que falam um pouco sobre a questão da psicopatia, tá? Então, essa perversão sexual que é a pedofilia, né, as pessoas que praticam, que fazem mal, que cometem esses crimes, podem se encaixar dentro desse perfil antissocial ou dentro dessa psicopatia, digamos assim. Esses 2 livros aqui, gente, servem de referência se vocês quiserem até adquirir, comprar. A gente não tá ganhando comissão, né, Dani? Mas assim, é bem interessante. Esse livro Mentes Perigosas foi um livro da Ana Beatriz Barbosa Silva. Então ela vendeu muito esse livro, ela foi no Jô, etc. E é um livro bem interessante que vai descrever um pouco sobre como que os psicopatas agem, como é a visão, né? Então aqui tem um capítulo especificamente que eu trouxe aqui para mostrar para vocês, que os aspectos da psicopatia, superficialidade e eloquência. Então é uma pessoa que fala muito bem, isso que a gente estava falando, não é, Dani, do perfil. Então é uma pessoa que fala muito bem, pode ser uma pessoa culta ou muito inteligente, bem instruída, e se não é bem instruída, ela vai conseguir seduzir para mostrar que é. Tem uma persuasão. Egocentrismo e megalomania, tudo é grande. Então ela vai oferecer para essa criança e para esses pais também, para esses responsáveis, questões assim, justamente falar, pode dar presentes, pode seduzir com aquilo que a criança mais gosta, deixar comer aquilo que os pais às vezes não deixam. Então essa história da gente falar, oferece doce, oferece... eu vi ontem, né, o caso de um que aconteceu, não vou me lembrar o estado, ele oferecia bolacha recheada e refrigerante para a menina, era o vizinho no caso. Então assim, aquilo que a criança mais gosta, né, então a pessoa se faz como amigo, uma pessoa confiável, uma pessoa do bem, para poder abusar. A ausência de sentimento de culpa. Então, todos nós, humanos,
né? Temos culpa, sentimos culpa quando fazemos alguma coisa errada. Temos empatia, nossa, essa pessoa está sofrendo. As pessoas que cometem esses crimes, elas não têm essa possibilidade, elas são pobres de emoções. Isso, uma coisa que é interessante falar, que os abusadores, quando eles são pegos, presos, interrogados, inclusive eles falam que a culpa não foi deles. Foi da criança. Foi ela que provocou, foi ela que me seduziu. E agora convenhamos, uma criança tem capacidade de seduzir sexualmente um adulto? Exatamente. Né? Então, assim, não tem como, né? É contra até o desenvolvimento psicossexual dela. A criança não tem capacidade de fazer isso, não tem artifício, não tem entendimento em relação a isso. Exatamente. Né? E acontece muito, então, os abusadores falam assim, mas foi ela que veio na minha casa, claro, ele jogou iscas, né? Deu refrigerante, deu bolacha recheada, a criança veio vindo, né? Ai, mas ela que fez, ela que pediu. Então, além de tudo, ainda culpa a criança, né? Então, assim, o abusador, ele tem total ausência de culpa. E ele consegue transferir isso totalmente para a vítima. É um dos motivos de que não se tem muitas denúncias. Há também um dado de que para cada uma denúncia notificada, existem 9 que não chegam até o poder judiciário, até o poder policial, né? Até a autoridade policial. Por quê? Porque o abusador, ele coloca a culpa na criança, fala assim, mas foi você que me provocou, foi você que procurou. Se você fizer, eu vou contar para sua mãe que você fez tal coisa. Isso. Né? E começa a ameaçar. Esse processo de intimidação. Isso. Exatamente. Isso que você trouxe, Dani, então assim, quando o abusador, a abusadora é confrontado, né, ele pode então falar, mas a culpa não foi minha, a culpa foi da criança, etc. Mas o que nós percebemos muito, e vocês podem acompanhar em qualquer noticiário, em qualquer jornal, quando aparecem esses casos, é a negação. Eles de fato negam como se isso não aconteceu, não fui eu quem fiz, é fantasia, não me responsabilizo por isso. Um outro livro, gente, que eu trouxe aqui pra gente conversar um pouquinho, ainda falando sobre esse perfil, é esse livro aqui, Psicopatas do Cotidiano, tá? Da Katia Meckler. É um livro muito interessante, tá? Para que a gente consiga ver e detectar algumas dessas coisas, porque você fica pensando, ok, mas então todas essas pessoas estão na sociedade convivendo conosco? Cidadãos? Sim, estão na sociedade. Como que a gente pode identificar, tá? Porque são pessoas que a gente não imagina, né? Que estão mascarados nos mais diversos setores, nas mais diversas instituições, profissões, exatamente. Aqui tem um capítulo específico que a autora vai descrever algumas das características da personalidade antissocial, repetindo o que a gente tinha falado, né, o que a outra autora colocou aqui, como falta de empatia, ausência de culpa e também essa questão de serem vampiros emocionais ou se comportarem como com muita manipulação, com muita sedução, tá? Então, o fracasso em ajustar-se às normas sociais, tendência à falsidade, incapacidade de planejação do futuro, irritabilidade ou agressividade, que tudo isso pode ser mascarado, não é, Dani? E no momento de sedução, parece ser uma pessoa ótima. Mas quando está por detrás daquela máscara, né, descaso com a própria segurança alheia, irresponsabilidade e ausência de remorso. Então, essas questões são muito preocupantes. Por quê? O que nos faz seres humanos civilizados no sentido de conseguirmos nos relacionar com o outro? Primeiro, empatia. Eu preciso conseguir me colocar no lugar do outro, perceber o que o outro está sentindo, perceber que o outro está sofrendo, né? Desejar o bem comum, se a gente pensar
no que é a noção de ética, né? Então, essa questão mesmo da convivência, de tudo isso, e me sentir culpado, ter remorso, pedir desculpas por aquilo que eu fiz de errado, se eu feri alguém. Não é assim que todos nós nos sentimos? Isso, na psicopatia de maneira geral, e especificamente aqui, né, nos crimes de ordem sexual, que é o que estamos falando hoje aqui, é algo muito comum. É algo visto em todos esses crimes, não é, Dani? Sim. São alguns sintomas, então, que sim, aparecem, a gente vê nos abusadores. Outra coisa que é interessante falar é que eles não têm também o segmento de regras. Isso, né? Não ótimo. seguem as regras, porque assim, para convivermos em sociedade precisamos de regras para regulamentar a nossa convivência, né? Eles também têm essa dificuldade, então, de lidar com as regras, mas mascaram muito bem. Eles conseguem mostrar de que são pessoas ótimas, confiáveis, a ponto de, então, os pais confiarem em deixar essa criança tutelada ali por algum tempo com esse pai para ir no mercado, para ir rapidinho ali no centro pagar uma conta, e é tempo mais do que suficiente para que ele cometa um crime contra a criança. Temos perguntas, Sidney? Vamos ver para chamar a Luzia. Isso! Temos a participação aqui do... A Luzia já vai entrar aqui, gente. Isso, a gente está tentando a conexão com ela. Tem aqui um comentário do Marcos Dil. Muito obrigado, Marcos, pela participação aqui na transmissão. E ele coloca assim: os abusadores geralmente estão dentro dos transtornos parafílicos, principalmente o transtorno fetichista. Isso. Isso mesmo. Né? Onde o fetiche ali é a própria criança. Isso. E é muito nosso colega psicólogo que faz um ótimo trabalho. Exatamente, Marcos. E a questão delicada nesses casos também é que essa situação ela pode ser definida como um processo de adição, de vício, em que o abusador ele tem, né? Então a criança se torna, digamos assim, toda a situação se torna um vício, né? Isso precisa. Isso é interessante falar também. Então, por exemplo, vamos pegar um perfil masculino, um homem adulto, que ele tem a atração por crianças, tem que ser só por crianças, tá? Geralmente, ele até consegue sutilmente manipular a criança, né, para conseguir abusar dela, e assim, porque é o objeto parafílico dele. Talvez se colocasse assim, pronto para ele uma mulher, ele não teria atração sexual nenhuma por ela, não conseguiria ter excitação sexual. Então, é um critério. Já tem alguns subgrupos. Tem pedófilos que têm a preferência por meninos, ou até alguma certa idade, ou meninas, ou de tal idade a tal idade. Então, é um critério, né? Acontece A Luzia está aqui conosco. Oi, Luzia, seja muito bem-vinda. Ai, que bom que deu certo, meninas. Obrigada pelo convite. Seja muito bem-vinda. Acho que a gente está ouvindo aqui mesmo, aqui pelo... Sim. Isso, sem o fone a gente consegue ouvir também. Luzia, conta um pouquinho pra gente. Você também, que é psicóloga, neuropsicóloga, estamos juntas aí nessa luta de prevenção à exploração e ao abuso sexual infantil. E você tá onde, Luzia? Você não tá aqui em Cascavel, tá onde? Então, gente, eu recebi um convite para fazer uma palestra aqui em Autônia, na minha cidade natal. Inclusive, eu palestrei no Centro Cultural aqui ontem, foi muito gostoso, tinha bastante gente, foi para o pessoal da educação e assistência social. Então, não consegui retornar a tempo, mas não deixo de participar com vocês, não. Isso, tá ótimo, tá ótimo. E é uma coisa legal aqui,
que você que está nos acompanhando aqui na live, você pode fazer perguntas, tanto eu como a psicóloga Dani, a psicóloga Luzia, estamos aqui para a gente poder responder e conversar um pouquinho. Nós falamos até agora um pouco sobre o perfil do agressor, da agressora, e eu acho que fica interessante, não é, meninas, para a gente falar um pouco dos trabalhos, dos projetos. Eu e a Luzia fazemos parte do ASA, a Dani do Todos contra a Pedofilia. Eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre isso, porque são Legal. movimentos que ajudam e a maneira como a gente atua de forma a prevenir e ajudar as vítimas. Isso. Quem fala primeiro? Pode falar você. Você chegou agora, você tem preferência. Então tá. Então, me apresentando para o pessoal que ainda não conhece meu trabalho, eu sou psicóloga, né, e neuropsicóloga, e eu atendo no ASA, é uma ONG, que foi fundada pelo pastor e psicólogo Antônio Barbosa, em 2016. Ele fez um trabalho bem bacana, né, nesse sentido, e, na verdade, o que ele conta para nós é que o trabalho começou após o pessoal dos Todos contra a Pedofilia, que é o trabalho que a Dani faz. Eles tinham muitas demandas e apareciam pessoas que não conseguiam atendimento por conta da fila do SUS ser enorme, né? Nós sabemos que é difícil, né? Então, foi onde surgiu a ideia do ASA, atender as vítimas de forma gratuita. Hoje, do pessoal do projeto ASA, eu tenho 3 pacientes em atendimento. O Antônio também tem uns 3 pacientes, acho que a Monique deve ter uma. Então, assim, se vocês forem ver, pessoal, é poucas pessoas, porque a aderência é pouca, né? Por mais que a gente divulgue, faça o nosso seminário anual, ainda a adesão é muito pequena por conta do assunto ser muito forte, é um assunto que é muito íntimo, né? As pessoas possuem muita dificuldade em se abrir. Mas nós acreditamos muito no projeto e cada dia mais está crescendo, né? Esse ano nós tivemos o nosso seminário, eu acredito que foi um dos melhores que teve, né? Com a participação da Monique, dos estagiários dela, e tivemos participação de uma nutricionista. Esse ano, nossa, foi muito incrível mesmo, e é muito gratificante fazer parte de tudo isso. E às vezes as pessoas me perguntam, Luzia, por que você faz parte do ASA? Por que você está no ASA? E eu penso assim, gente, quando eu era criança, eu ouvia muito falar disso, né? Acontecia muitos casos. E eu faço isso pelas crianças, porque eu sei que criança é maravilhoso trabalhar com criança. Meu público-alvo de atendimento clínico é crianças e adolescentes. E eu vejo o quanto que eles sofrem, o quanto que é difícil quando aparece um caso. Então eu faço isso por eles, né? Não é por nada, não é por dinheiro, por status, igual as pessoas perguntam, né? Gente, é por eles, porque é muito importante. E se doar para o outro, eu acho que é a missão, né, nossa, dos psicólogos. E é por isso que eu gosto tanto do projeto. E faço de tudo que está ao meu alcance para que ele sempre dê certo, sempre cresça e sempre se desenvolva. Falo demais, Que me legal. ajudem aí. Que legal, com certeza. Eu acho que todo mundo que luta por essa causa também, a gente tem que estar apaixonado por essas crianças e querendo ajudar, contribuir. E é um tema tabu. Fala um pouquinho do seu trabalho, Dani. Sim, eu trabalho então, atualmente sou psicóloga e diretora da Associação Todos contra a Pedofilia. Começou a nossa movimentação aqui em Cascavel em 2010, mas o nosso movimento ele foi regularizado, foi feito estatuto em 2013, que foi quando também, através da Câmara de Vereadores aqui de Cascavel, nós conseguimos instituir uma lei municipal que faz com que o município se engaje, então, do dia 13 ao dia 18 de maio, na Semana contra a Pedofilia. Conseguimos também uma lei estadual, então, que faz, na época era o governador Beto Richa, que faz com que todos os municípios do Paraná tenham essa semana instituída em todos os municípios e que façam ações de prevenção e de orientação contra a pedofilia. O nosso trabalho, ele foca principalmente na prevenção. O que nós queremos enquanto associação? É chegar antes do abusador, né? Com informações preventivas
é fortalecer as crianças, os pais, orientá-los para que fiquem atentos aos sinais, aos perfis, né, tanto de vítima quanto de agressor, para impedir que aconteça. Muitas vezes não é possível, né, impedir, e o fato, infelizmente, acaba ocorrendo. Então, mesmo assim, a gente ainda orienta o que fazer após isso, quem procurar, né, aonde ir, como contar, como quebrar o difícil sentimento que fica na vítima, que são dois, que é a culpa e a vergonha. Quando a gente consegue ultrapassar esses dois sentimentos muito difíceis de lidar, a gente consegue que se faça a notificação, a denúncia. Então, o nosso trabalho é prioritariamente preventivo, né? Mas se precisa, depois do acontecido, nós também orientamos. Nós temos um site que é o www.brasilcontraapedofilia.com.br. No nosso site nós temos algumas informações importantes à população, né? Então, o que é o abuso sexual infantil? O que é estupro? O que é pedofilia? Se acontecer, quem procurar? Quais são as políticas públicas que temos no município, no Brasil todo, né? Para conseguir dar assistência à vítima depois que acontece. Então, as informações que nós acreditamos que são mais pertinentes à população, a gente tenta deixar disponível ali no site. Tem também pelo site um canal de denúncia, né? Você pode fazer a denúncia, então, pelo Disque 100, a denúncia anônima, vai para a central... funciona para o Brasil todo, isso, né? Vai para Brasília, quando você liga, né? A Central de Brasília dos Direitos Humanos, que faz essa denúncia, é totalmente vinculada ao Ministério Público, então por isso tem um trabalho, um giro muito rápido, né? Eles têm um prazo, se eu não me engano, de 10 dias para indicar para o município, né, que foi feita a denúncia, você passa ali as informações, então o Conselho Tutelar vai ser acionado através deles, eles têm um prazo, então, de dar um retorno, né? Ó, isso aqui foi verificado, isso aqui foi visto, então, assim, é um negócio que funciona, o Disque 100. Então, por isso é importante fazer a denúncia. Dá para fazer pelos conselhos tutelares, dá para procurar o Nucria, aqui em Cascavel nós temos o Nucria, é uma delegacia especializada para crianças e adolescentes vítimas de crimes, né? Uma delegacia da Polícia Civil. Então eu sempre falo assim, Monique, nós temos políticas públicas, às vezes não são suficientes, pode ser que não, porque a demanda é muito grande. Lembrando que não são todos os casos que chegam a ser notificados. Exatamente. Então imagina se todos fossem notificados. Exatamente. Mas temos. Então, assim, se está acontecendo alguma coisa, se está desconfiando de alguma coisa, não sofra sozinho. Não guarde isso para você. Romper a zona de silêncio. Como isso é importante. Isso. Procure as políticas públicas que temos. Porque quando não temos ações, reclamamos. Mas, às vezes, quando temos, não usamos. Né? Então, por isso que é muito importante, em vista que todo tipo de caso que chega à autoridade policial, ao Poder Judiciário, que diz respeito à criança, tramita com prioridade absoluta. Então, por exemplo, se eu tenho um problema que vai para o judiciário, sei lá, um problema da minha vida, né, pessoal, enfim, se chega um caso ali de criança, passa na frente. Tá? Então, assim, tramita com prioridade absoluta. Por isso que nós devemos usar esses serviços que têm à nossa disposição. Com certeza, muito interessante, muito importante a gente divulgar esse trabalho. Maravilha. Bom, quem me acompanha aqui na página, quem acompanha os trabalhos aqui da Ampliar, né, vê que nós estamos sempre trabalhando com este tema e eu atendo, né, crianças e adultos vítimas de abuso sexual na clínica particular, mas também trabalho especificamente na prevenção do abuso sexual infantil através de recursos lúdicos. Então, desde o ano de 2013, como eu sou professora universitária também, professora do curso de psicologia, então nas instituições que eu já trabalhei, desenvolvendo projetos de extensão, né, projetos onde a gente leva estes recursos principalmente para as escolas, fazendo esse trabalho todo junto às crianças, desde bem pequenininhas, né, de CMEIs até o ensino fundamental.
Então, eu gosto muito de trabalhar. Vocês viram aí, teve agora esses eventos nessa semana. Trabalhamos muito, teve muito trabalho, que coisa boa, né? A gente tem bastante adesão. E eu gosto muito eu até trouxe aqui para vocês para mostrar novamente, se vocês quiserem, tanto na minha página pessoal, como na página do Instagram, mas no YouTube, no canal do YouTube, Monique Farber, você vai encontrar também alguns vídeos. A gente vai deixar lá disponível, inclusive, essa live que a gente está fazendo, tá? Lá no canal do YouTube. Eu gosto muito desse material aqui, gente. Eu sempre falo, né? É um material que foi construído por 3 psicólogas, Alessandra, Sheila e Cristina, o segredo de tartanina. O segredo da tartanina. Eu gosto tanto desse material aqui, porque nós conseguimos trabalhar com as crianças de uma maneira lúdica e foi escrito essa historinha aqui, como falar de um tema que é tão tabu, não é? Que é tão tabu, que é tão delicado, que é tão difícil. Como que se faz? Então, eu gosto muito de histórias, assim como essas. Então, a gente conta através vocês estão vendo aqui, né? Então, aqui nós temos a professora Baleia. Então, seja através de fantoches, seja através da própria contação com o livro, seja através de outros recursos lúdicos, nós conseguimos chegar à criança para que ela consiga perceber e falar: acho que isso acontece com o meu coleguinha. Ah, então quer dizer que ninguém pode tocar nas minhas partes íntimas? Isso é errado? Então, toda essa questão de consentimento, de quais são as partes do corpo, tudo isso, gente, é educação sexual. Por quê? Porque quanto mais empoderada a criança está, quanto mais a criança conhece o seu corpo, mais ela vai conseguir se proteger. Esse aqui é um outro material que eu gosto muito de trabalhar. Quem me acompanha sabe que a gente é fã, né, do Pipo e da Fifi. Olha que bonitinhos aqui. Então, com os mais diversos recursos, nós contamos essas historinhas aqui do Pipo e da Fifi, que ensinam o que é o toque do sim e o toque do não. Essa questão de consentimento, né? De quais são as áreas, por que as minhas partes íntimas estão cobertas com a roupa de baixo? Porque elas são especiais e não é todo mundo que pode tocar. Então, nós começamos esse trabalho desde quando? Desde que a criança nasce. Desde os primeiros cuidados, quem pode trocar a fralda do bebê, quem pode dar banho no bebê. Então, todo esse trabalho a gente vai fazendo, por quê? Porque quanto mais empoderada, quanto mais essa criança souber que o corpo é dela e que tem algumas partes que ninguém pode tocar, mais protegida ela estará. Não é verdade, Luzia e Dani? É verdade, eu acho que Com assim, vamos certeza. imaginar uma criança, né, que vamos supor, hipoteticamente, que vem alguém e tenta fazer alguma coisa. Já pensou se ela fala bem alto, você não pode tocar nas minhas partes íntimas, né, para todo mundo ouvir. O que esse abusador ele vai sentir? Coagido. Tipo assim, exatamente. Cala a boca, né, vai falar para a criança. Por quê? Ele faz isso tudo escondido. Né? Ele sabe que é errado, então ele faz aquele pacto de silêncio com a criança. Uhum. E se ela fala né, alto para as pessoas ouvir, eu vou contar para minha mãe, né? E aí fala, não vai contar, eu vou contar sim. Já pensou uma criança empoderada? A esse ponto, ela afasta o abusador. Por quê? Nós temos o perfil do abusador, ele procura um perfil de vítima. Ele procura uma criança que possa estar emocionalmente fragilizada, que não está protegida, uma criança que é carente. Aí o que ele faz? Ele dá para ela esse carinho, né? Ele dá essa atenção, ele dá bolacha, ele dá o refri para a criança, presente, dá presente. Assim, o criminoso contra a criança,
ele vai entrar no mundo infantil. Ele sabe de todos os desenhos, ele sabe de todos os personagens, ele tem em casa os personagens, né? Tem os bonequinhos, tem as coisas lá da Patrulha Canina, da Dora, né? De todo esse mundo. O que é importante para a criança, ele conhece. Ele conhece, ele sabe muito bem, ele entra nesse universo infantil. Né? Então, por isso que nós precisamos empoderar as crianças de que se aquilo é errado, ela pode falar alto, ela pode gritar, ela pode dizer que vai chamar a polícia, porque assim ela vai afastar o agressor. Perfeito. Porque ele não quer uma criança que vai contar o que ele está fazendo. Ele quer aquela criança tímida, quietinha. Isso, tem uma gíria muito popular que fala, ele não quer um que vai caguetar ele, né? Que vai contar. Ele quer uma criança que ele vai conseguir fazer o pacto do silêncio. Se ela fala alto, se ela diz, não, eu vou contar para minha mãe, sim. Você não pode não fazer isso. Pronto, gente, afastou. Isso tudo que a Daniela falou, gente, nós trabalhamos com um livro que se chama Não Me Toca Seu Boboca. É um livrinho ótimo que você pode contar para as suas crianças, para os seus alunos lá na comunidade, na igreja que você vai, lá no clube, em todos os lugares, não é verdade, Luzia? É tão importante a gente falar sobre isso, né? Com certeza. A Dani falando, me vem na minha cabeça um caso de uma paciente que comentou justamente isso. Ela estava na fila do hospital aguardando atendimento e, segundo ela, um senhor tocou na perninha dela e a mãe tinha ido no banheiro, algo assim, e daí ela comentou, né, que falou para ele que não é para tocar e tudo mais. Então eu acho super interessante isso, gente. Como que é importante a gente fazer esse trabalho, né? Com certeza. Empoderar as crianças, trabalhar a autoestima. Eu trabalho muito a assertividade com os pequenos na clínica, né, para que eles sejam assertivos não só com o abusador, mas no caso com os amigos, com a família. Então, a psicologia positiva é muito importante nisso também, porque o primeiro passo que nós temos é trabalhar a assertividade, né? E é muito bom quando a criança sabe se defender, quando ela é empoderada mesmo, né? Sabe nomear as partes íntimas, sabe qual que é o procedimento quando isso acontece. E é aquela criança que conta muito com os pais nesse momento. E quando a Dani falou sobre essa questão de a criança ser mais frágil, com certeza o abusador ele seleciona uma vítima, né, que é mais frágil, que é mais passiva, né, que está mais, na verdade, para ele é mais fácil utilizar dos artifícios do abuso, né? Com certeza. Por isso a importância da rede de apoio, por isso, de repente, você que está aqui participando e assistindo aqui essa live, né? De repente você fala, mas eu sou a professora, mas eu sou o técnico do time. Mas, independente disso, você pode ser o adulto de confiança, né? Dessa criança que vai poder ajudar no momento tão delicado. Isso. Eu queria comentar aqui a participação da Ernestina. Ela escreveu uma coisa bem legal, que é assim: os responsáveis precisam construir uma relação segura, de confiança com as crianças. As crianças precisam estar empoderadas e seus pais e responsáveis também. Isso, ótimo. Gente, perfeito. Uma coisa que eu sempre falo em relação a todo relacionamento interpessoal com os filhos, principalmente nesses casos, é o seguinte: vamos pensar, né? Nós e você que está assistindo essa live também. Se você tem filhos ou você tem sobrinhos, enteados, enfim, essa criança da sua convivência, ela se sente segura de chegar até você e falar alguma coisa? Vamos pensar assim, né? Eu tenho um filho muito pequenininho ainda, mas vamos pensar que o meu filho está maior. Será que ele sentiria essa segurança, esse acolhimento de chegar até a mim e falar alguma coisa? Né? Falar que aconteceu, que, enfim, que não gostou, que se sentiu constrangido. Vamos parar para pensar, porque às vezes o que acontece? Nós temos o discurso politicamente correto. A gente fala, não, porque isso, porque eu não aceito, porque pode, não pode, parará. Tudo certinho, esteticamente. Mas na prática, não necessariamente é o que acontece. Acontece muito em casos de preconceito, né? Eu falo assim, não, eu não sou preconceituosa. Eu não sei o quê, porque eu aceito, parará. E de repente, meu filho, alguém vê as minhas atitudes diferente do meu discurso.
E aí, eu acabo perdendo totalmente a credibilidade e a confiança dessa criança. Então, vamos pensar em relação às minhas atitudes, aos meus comportamentos, a relação que eu tenho com essa criança. Ela se sentiria segura para me procurar? Se a resposta for não, cuidado. Né? Quem que o seu filho, quem que essa criança que mora aí com você, que você ama, vai procurar se ela não tem dentro de casa um porto seguro? Né? E se a resposta for sim, essa criança se sentiria segura de me procurar, beleza, é esse o caminho, é essa a luta que temos diariamente. Com certeza. Nós temos a participação aqui do Marcos também, deixa eu achar aqui. Ele comentou exatamente, Daniela, ele falou, né, concordando com tudo que você disse, e ele diz assim: essa conscientização é super importante, Monique. Eu vejo que esse desafio é muito maior quando a criança ou a pessoa tem alguma deficiência. Ótima contribuição, Marcos. Infelizmente, nós temos muitas violações com crianças que têm deficiência. Não é verdade, Luzia? Você que também atende vítimas, não é delicada essa situação? Com certeza, por justamente ser uma vítima passiva, por de repente ter dificuldade de se expressar, né? Eu já soube de um caso de uma criança com autismo que passou por violência sexual, né? Porque a criança ela não tinha essa habilidade de falar, né? Então o comprometimento dela de linguagem era muito grande, então acontecia os abusos, né? E na verdade esse caso eu atendo até hoje e a avó que comentou comigo, né? Luzia, olha, eu acredito que ela já passou por abuso sexual. E daí, então, é complicado, sabe, gente? É isso que eu falo, que esse trabalho é tão importante que nós fazemos e o pessoal acredita também que abuso sexual é só quando acontece, né? O sexo em si, penetração, e não. Um toque, né? O abuso sensorial, o abuso por estimulação, né? O toque nas partes íntimas já é um abuso. E não sei se todo mundo tem esse pensamento, né? Mas nós temos que desconstruir o quanto antes, porque não. Abuso é quando tem toques, carícias inadequadas, quando mostra uma pornografia para a criança, quando troca uma mensagem que já parte dessa ideia da maturação dela, né, psicológica, sexual. Então, isso já é uma forma de abuso também. E o juiz, quando vai determinar essa pena, ele vai avaliar tudo isso. Então, falando um pouquinho da questão da denúncia, né, que a Carla, a nossa advogada do ASA, ela faz toda essa assessoria e ela sempre pede para que a gente fale nessa questão de quando for denunciar, tem um advogado por perto para saber fazer a denúncia, porque o jeito que chega essa denúncia até o juiz ou até o relato do boletim de ocorrência é super importante. Então, o abuso sexual sensorial por estimulação também acontece, não é só quando acontece a violência, a penetração, o sexo em si. Exatamente, exatamente. Isso que você coloca, Luzia, é perfeito, porque é uma violação dos direitos e também dos aspectos maturacionais do desenvolvimento dessa criança, onde ela vai ser exposta a questões que ela ainda não estava, não é, Dani? Isso, ela não está preparada. Não está preparada. Nem biologicamente, fisiologicamente, psicologicamente falando, então, nem se comenta. É um avançar etapas que, na verdade, assim, além de prejudicá-la, vai violar os direitos dela de desenvolvimento até enquanto cidadã. Isso mesmo. Então, assim, é avassalador demais. Né? Essa criança, assim, ela vai ter o seu desenvolvimento sexual num curso natural. Mas para isso precisa deixar que as coisas aconteçam naturalmente, né? Nossa natureza, o nosso corpo, ele é perfeito, ele sabe trabalhar no momento certo. Então, qualquer tipo de aliciamento dessa criança já é sim uma violação de direitos, porque assim como a Luzia comentou, a gente acha, né, que é só quando acontece o estupro de vulnerável propriamente dito, que é a conjunção carnal. Isso mesmo. E não necessariamente.
né? A gente sabe que se eu falar para essa criança coisas eróticas, sexualizadas, ao qual ela não está preparada no seu desenvolvimento ainda para ouvir aquilo, para participar daquilo, se eu mostrar para ela, né, coisas, fotos, pornografia, qualquer coisa com a intenção de satisfazer a minha vontade sexual em relação a ela, é uma violação de direito e é um crime ligado sim à pedofilia. Nós temos aqui a participação também do Renato. Obrigada, Renato. Obrigada a todas as pessoas que estão aqui conosco na nossa live. Muito obrigada. E o Renato diz assim: por falar em professor, ainda existe um tabu perante alguns pais, até mesmo profissionais da área, que têm um certo receio por uma figura masculina atuar na educação infantil, assim como o receio dos pais quando o professor aborda a temática que engloba a sexualidade, pois confundem a sexualidade com o ato em si, que seria o sexo. Perfeita a sua colocação, e eu acho que é tão importante a gente falar sobre isso e desconstruir também alguns mitos, né? Porque educação sexual e sexualidade, né? Falar sobre sexualidade é completamente diferente de ensinar sexo. Exatamente. Então, aquilo que eu mostrei aqui com essa questão do Pipo e da Fifi, o que é educação sexual? O que se deve falar? De repente, lá na aula de biologia que todos nós aqui aprendemos, né? Então, quais são as partes do corpo? Assim como eu tenho que ter cuidado com os meus dentes, eu tenho que ter cuidado com o pênis, com a vulva, com o ânus, né? Então, assim como eu cuido do meu corpo e eu protejo, assim como eu uso um agasalho, uma roupa de frio, eu também preciso usar calcinha ou cueca, usar uma roupa de baixo limpinha. Todas essas questões de higiene, de cuidado pessoal, isso é muito necessário e isso é educação sexual. Então, essa questão que o Renato, como professor, está falando também, como psicopedagogo, como professor, coloca, eu acho que é super interessante da gente falar, porque existe muito essa questão, não, educação sexual tem que ser feita em casa. Gente, nós temos um detalhe importante, por que isso é disciplina, tá, enquanto ensino regular, e por que precisa também ser feito na escola? Com certeza em casa deve ser feito. Mas vocês viram aqui os índices que a psicóloga Daniela trouxe. A maioria dos casos acontecem dentro de casa ou por uma pessoa próxima ou conhecida dessa criança. Se essa criança está sendo violada e está tendo seus direitos violados dentro de casa, para quem ela vai pedir socorro? Se na verdade a casa, a família, é a instituição que deve garantir com prioridade a proteção dos direitos da criança. Então, se dentro desse lar que deveria ser protetor está acontecendo abuso, a quem ela vai recorrer? Exatamente. E eu quero agradecer muito a participação do Renato, né? Tá se colocando também como professor, porque assim, muitas vezes a pessoa de confiança dessa criança vai ser o professor, vai ser a escola que vai identificar alguns sinais ou que essa criança vai vir e fazer uma queixa, fazer uma denúncia. Eu tive a honra de fazer uma palestra para o pessoal da Secretaria de Educação aqui de Cascavel, e eu comentei uma coisa que eu acho que é muito real, porque assim, ó, em todas as profissões, a gente não vai dar opinião e falar, por exemplo, se um médico me dá um diagnóstico, eu não vou falar assim, me prova que você está certo, né? Se o juiz me dá uma condenação, eu não vou falar assim, baseado em que você está me condenando? A gente faz isso? Não, a gente não costuma fazer. E por que em relação ao trabalho do professor, a gente acha que tem o direito de meter o dedo, sendo que a gente não entende? Quem foi que estudou a pedagogia? Quem foi que estudou os métodos de ensino, de alfabetização, de toda essa questão que envolve o trabalho do professor? Foi a pessoa que está ali exercendo aquela profissão. Pode ser que eu, como psicóloga, por exemplo, possa contribuir com alguma coisa, mas isso não significa que, independente da minha profissão, eu posso dizer o que ele deve ou não fazer. E educação sexual na escola é necessário, gente, porque assim, quero perguntar para você que está assistindo a live agora. Você falou já sobre esse assunto com o seu filho? Seu filho já foi orientado por você?
Essa é a questão. Porque assim, se você talvez não fala, fica tranquilo, fala assim, não, mas a escola educa. Ou então, não, né, vou meter o dedo no trabalho do professor. O professor não pode falar dessas coisas para o meu filho? Onde já se viu ensinando sexo? Onde já se viu falando vagina, falando pênis? O que é isso? O que vai virar esse mundo? Né? E é isso que a gente vê dos pais. E eu sempre falo que eu tenho oportunidade, pais, família, entendam uma coisa. A escola é sua parceira, a escola é sua aliada. Por quê? Vocês têm uma coisa em comum que ligam vocês, que é o filho, que é o aluno. Estão todos voltados para o mesmo objetivo. Então, a escola é sua parceira. Quando vier alguma demanda da escola, alguma queixa, dê a devida atenção a isso, né? Seja amigo da professora do seu filho, vá, converse, mostre interesse. Porque se família e escola, as duas instituições, estão ligadas à criança, unem forças, a gente consegue ir mais longe. A gente consegue combater com mais efetividade. Com certeza. Então, assim, confie no professor do seu filho. Claro, se você tem indício, se você tem alguma suspeita, vai e converse com a equipe, né? Antes de chamar a CGN, antes de... Que a gente vê muito isso, né? A pessoa vai na internet, alarma, faz uma coisa grandiosa e muitas vezes não é exatamente aquilo. Porque nós que temos filhos, vamos falar agora, né, do nosso pessoal. A gente se dói muito quando alguma coisa possa colocar o nosso filho em risco. Então, pode ser que no momento da emoção, no calor, né, dos sentimentos, eu queira pôr a boca no trombone mesmo. Só que isso, na verdade, vai acabar me expondo, vai acabar expondo o meu filho, e eu posso estar acusando uma pessoa que é inocente, eu posso estar fazendo uma acusação errada. E aí, como que a gente faz para reverter isso, né? Então, assim, se família e escola se unirem em favor da criança, não tem erro. Exatamente, e ela está muito mais protegida. Gente, temos mais uma participação aqui. Marcos diz assim: Luzia, você responde essa pra gente daí, tá? Já estou me preparando aqui já. Já está ótimo. Vocês podem falar dos sintomas que a criança apresenta no seu comportamento quando são abusadas? Pedi até para a Luzia falar, porque esse foi um dos temas que ela palestrou aqui no terceiro seminário sobre abuso sexual que tivemos nesse último dia 16, não é verdade, Luzia? Sim, sim. Foi bem interessante. Nós falamos sobre os prejuízos causados pelo abuso sexual. Então, respondendo a pergunta do Marcos ali, para o pessoal todo, então, primeiramente, a criança, normalmente é uma criança mais. Se ela é uma criança mais tranquila, ela passa a se tornar mais agressiva, mais hostil. Ela tem um isolamento também social, ela se isola dos colegas. Se é uma criança que gosta de brincar, normalmente ela já vai ficando mais pensativa, mais no mundinho dela. Ela, né, se torna mais agressiva em alguns casos. Quando a criança também tem dificuldade em ficar em casa, né, começa a fugir de casa, fugir do lar, né, se afastar das pessoas, então é um dos indícios que a gente tem que tomar um certo cuidado. Quando acontece também uma rejeição de contato físico, por exemplo, o pai e a mãe sempre abraçavam a criança e normalmente ela, né, começa a não querer mais esse contato, mais abraço, beijo, carinho, ou de repente está sempre hostil, com medo, né, sempre vigilante e tudo mais. Então, um dos problemas mais graves que dá para a gente notar é a agressividade, né? E esse afastamento, essa fuga do outro, fuga do colega, fuga da escola. As notas escolares também, elas decaem por conta do abuso sexual, né? Dificuldade em prestar atenção na sala de aula. Por quê, gente? Porque se ela está sendo abusada, ela vai ter essas lembranças de como que aconteceu, como que foi o abuso. Então, isso pode acabar prejudicando isso na área escolar também, né? E falando assim mais, de repente, futuramente, a pessoa ela pode desenvolver também uma dificuldade, né, quando ela se torna adulta, até ao próprio sexo, né? Quando ela vai se relacionar, tem essa dificuldade de relacionamento. Então, os prejuízos do abuso sexual são tão grandes, por isso que é importante a prevenção. A gente trabalhar com a prevenção é muito mais importante do que
deixar acontecer, né? Então, por isso que é importante esse nosso trabalho, essa psicoeducação que nós estamos fazendo. Temos também indicadores psicológicos, né? Os prejuízos psicológicos. Então, seria a criança, ou adolescente, ou a pessoa que passou por abuso, ela pode desenvolver transtornos de ansiedade, transtornos depressivos. Um dos transtornos que mais acomete, né, as pessoas com abuso sexual é a depressão, né? Então, não são todas, tá, pessoal? Quero deixar bem claro isso, mas a depressão é um dos que mais são acentuados, e o transtorno dissociativo também. Inclusive, eu tenho um caso, eu só não vou poder falar muito, porque senão expõe a minha paciente, mas ela tem esse transtorno dissociativo, né? Tem apagões, Transtornos tem, alimentares também, né, Lu? com certeza, transtornos alimentares, anorexia, bulimia e tudo mais que envolve, né? Alterações no sono, a criança também tem um sono mais agitado, ela pode acordar durante a noite, tendo essa dificuldade em dormir, né? Tendo pesadelos e tudo mais. Questões de ideações suicidas acontece, a automutilação, baixa autoestima, sentimentos de culpa, né, e déficit de atenção, hiperatividade e tantos outros que podem surgir. Então, a gente é muita coisa, né? Por isso que é importante trabalhar com a prevenção. A prevenção Isso. sempre é muito mais importante. Mas depois que acontece, né, temos nós, os psicólogos, e eu quero deixar esse apelo para os pais, porque nós sabemos que as pessoas, de repente, não buscam acompanhamento psicológico, né? Então, como que a pessoa vai levar a vida adiante? Como que ela vai voltar à sociedade, voltar a trabalhar, voltar a estudar? O psicólogo está ali para auxiliar nessas questões, né? O psicólogo está ali para te ajudar. Então, pai e mãe, levem seu filho para o atendimento psicológico. Mas, Luzia, ele não está querendo ir. Mas levam a primeira vez para conhecer, né? É importante levar, porque às vezes a pessoa acha que não precisa, mas aí começam esses prejuízos. Eu tenho um caso, gente, que é bem interessante, em que a paciente ela já é maior de idade e ela até hoje não conseguiu se relacionar com ninguém por conta disso. Ela não tem amigos, né? Ela tem uma fobia social muito grande. Então, são prejuízos que a pessoa leva para a vida toda. Né? Respondendo a pergunta do Marcos, espero que eu tenha respondido. Com certeza. Que legal. Luz, temos uma participação aqui também. João Mor. Seu João, muito obrigada por estar aqui conosco. Um abração para você. Quanto tempo, seu João, que foi aluno já faz um tempo, né, seu João? Ele diz assim: boa noite, muito boa explicação, obrigada. Gente, vocês acreditam que já passou 1 hora que nós estamos aqui hablando? A gente fica. A gente fica, não é? 3 psicólogas faladeiras aqui. Gente, não é verdade, Luzia? Nós faremos mais lives, tá? E a gente tem percebido que, de repente, a live, por a gente conseguir ter esse contato, por ser mais próximo, a participação em tempo real, a gente consegue um alcance, às vezes, até mais, né? Um alcance maior do que o próprio canal do YouTube em vídeo gravado. Então, eu prometo que a gente vai fazer mais lives, sim. Tá bom? Luzia, minha querida, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Mesmo você aí de Autônia, a gente conseguiu, né? Nós estamos muito metidos, muito chique com essa tecnologia. Mas aqui do interior também sabemos fazer bonito. Claro. Obrigada. Obrigada, minha querida. Foi lindo o evento aqui. Muito obrigada, gente. Obrigada pela participação. Eu agradeço vocês todos por isso. Dani, muito obrigada pela sua importante contribuição, todos os dados que você trouxe. Eu acho que, eu tenho certeza, vamos esperar o pessoal de casa falar o que achou, mas, assim, é tão importante a gente falar sobre esse assunto, nunca é demais. Sim. Né? Então, assim, obrigada por ter partilhado conosco um pouquinho do seu vasto conhecimento sobre esse tema, sobre esse assunto. Força na luta, continue firme, continuemos firmes. Sim. Tá? E você sabe que o espaço aqui é nosso, você está mais do que convidado. Claro, e na verdade eu queria fazer um convite. Obrigada. Isso. A vocês que estão assistindo a live agora, eu acho que ficou claro, talvez,
a importância do nosso trabalho, né? E o quanto todo mundo está suscetível a que aconteça isso. A gente sempre pensa que não vai acontecer dentro da minha casa, né? E aí que às vezes somos pegos de surpresa. Então, você que está assistindo, você que compartilhou, eu agradeço muito. Eu espero que esse vídeo chegue a muitas pessoas, porque às vezes pode encorajá-las a formalizar uma denúncia, né? Então, eu quero fazer um convite. Nós, do Todos contra a Pedofilia, do ASA, nós precisamos muito de ajuda. Muito mesmo. Nós não temos, assim, um vasto cartel de profissionais para nos ajudar, e veja o quanto o nosso assunto, a nossa causa é importante. Nós estamos lutando pelo seu filho também, né? Então, assim, se você tem interesse, nos procure para nos ajudar. Pode falar assim, ai, Dani, mas eu não entendo desse assunto, eu não sou psicóloga, não importa, gente, você pode ajudar sim. Então, assim, nos procure a mim, procure a Monique, procure a Luzia. Nós temos essas iniciativas aqui em Cascavel e precisamos muito de ajuda, e você pode sim nos ajudar. Então, fica o convite, vem fazer parte do nosso time em luta, né, contra os crimes de pedofilia, de abuso e em favor do cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Exatamente. Obrigada, minha querida. E eu quero fazer aqui um agradecimento mais que especial ao Sidney. Sidney, meu querido, apareça aqui para o pessoal te ver. O Sidney, gente, é o responsável por toda essa nossa tecnologia, tá? Então, ele está aqui nos bastidores, por trás das câmeras, mas é ele que faz a mágica acontecer. Obrigada, Sidney. Obrigada pela parceria e pelo seu trabalho maravilhoso de sempre. Gente, um super beijo, um super abraço e até a próxima. Tchau, gente. Obrigada. Até!